Shalom, povo de Deus, a paz, glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Olá, Dani. Shalom, a paz, glória a Deus, aleluia. Pastor Flávio Amaral, Deus abençoe sua vida. Dani, César, deixa eu avisar aqui nos grupos que vamos começar o nosso estudo bíblico hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe vocês nessa tarde. Será uma tarde poderosa para a gente falar sobre um assunto poderoso também. Deixa eu avisar aqui para os irmãos que começamos. Eles já estão aqui perguntando. E aí, vai ter live hoje? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe quem está entrando. Estou muito feliz nessa tarde porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e Ele não nos deixa ser enganado. Quando a gente está alinhado com a vontade dEle, Deus é bom. Tive uma madrugada esplendorosa na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe quem está entrando. Bendito é o nome do Senhor. Deixa eu só anotar aqui um negócio. Pra não esquecer que eu sou uma pessoa que eu tenho que anotar tudo. Vocês também são assim, vocês têm que notar as coisas, senão você esquece. Eu tenho que notar, porque senão depois a cabecinha aqui não lembra não. Aleluia. Amém. Aldair José Silva da Conceição. Aleluia. Deus abençoe sua vida, viu? Pronto. Vamos lá. Glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre... A gente falou ontem sobre o espírito da escassez. Como ele age na nossa vida. São as filhas de Mamon. Hoje eu quero falar sobre avareza. Tudo dentro da Bíblia, tá? Pra vocês não acharem que eu tô falando aqui meras palavras. Não, quero falar dentro da Bíblia, na palavra. Então hoje eu quero falar sobre o espírito da escassez, tá? Não da avareza. Escassez foi ontem, hoje é da avareza. Então quero consagrar essa live ao Senhor Jesus. Amém? Os cabelos aqui estão caindo, amém. Glória a Deus, aleluia. Se puder, compartilha com outras pessoas para que a gente comece essa live. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Quero consagrar essa live ao Senhor Jesus para que Ele possa nos capacitar para esse aprendizado. Amém? Glória a Deus. Querido Senhor Jesus, Espírito Santo, meu Pai, eu quero te consagrar essa live, eu quero te agradecer por esse dia, por esse momento de estudo, de aprendizado, que o Senhor venha nos conduzir na tua vontade, na tua palavra, no teu querer. Eu me diminuo, Pai, agora, nesse momento, para que o Senhor cresça através de mim, através das minhas palavras. Tire toda, Pai, toda avareza do nosso coração, toda escassez, toda ganância, todo ego, toda mentira, toda soberba. Arranca de nós, Pai, tudo aquilo que não é para estar na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração, em nome de Jesus.
e nos coloca, Pai, um coração bondoso, um coração que serve, um coração próspero no sentir, no agir, no fazer, no pensar. E nos faz, Pai, sermos parecidos com Jesus Cristo. Que toda honra, toda glória seja dado a Ti, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar com a Tua graça, com a Tua sabedoria. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada por esse dia, por essa live. Obrigada por a gente estar vivo e conectados agora, falando num só reino, num só Espírito. Obrigada pelo Teu Filho Jesus, que nos ensina todos os dias a sermos bons, a sermos melhores do que nós mesmos. E arrancar, Pai, toda a escuridão da nossa alma. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Então, eu quero falar hoje do espírito da avareza, quando o nosso coração deixa de confiar em Deus e começa a confiar no que possui. Então, hoje, a gente falou ontem sobre escassez, hoje eu quero falar sobre a avareza, como esse espírito age na nossa vida e como muitas vezes a gente age e a gente nem imagina que esse espírito é o espírito da avareza e que ele nos trava na nossa vida espiritual. E na nossa vida emocional e na nossa vida carnal também aqui. Amém? Glória a Deus. Olá, Valéria. Deus abençoe quem está entrando. Então, a avareza é um dos pecados mais silenciosos da alma humana. Diferente de outros pecados que se manifestam de maneiras visíveis. Deixa eu só ajeitar aqui meu telefone, que ele não está muito legal, não. Então, a avareza ela é diferente dos pecados que se manifestam de forma visível na nossa vida. A avareza se esconde atrás da prudência, do controle, da organização e de uma falsa sabedoria financeira. Então, muitas pessoas não percebem que elas estão presas, porque continuam frequentando igrejas, orando e até contribuindo ocasionalmente, porém no secreto do coração. Essas pessoas, elas vivem dominadas pelo medo da perda, pelo apego excessivo e pela incapacidade de confiar totalmente na provisão de Deus. A avareza, ela não nasce no bolso, ela nasce na alma. Então ela começa quando alguém passa a acreditar que sua segurança está nos seus recursos, nos seus bens, no seu patrimônio ou no dinheiro acumulado. E isso é o espírito da avareza, como ele age na nossa vida. Aos poucos, o coração deixa de descansar em Deus e começa a descansar naquilo que consegue controlar. Olá, Silvia, Deus abençoe. Giane Ribeiro. Tá melhor, Silvia? Melhor espiritualmente e emocionalmente falando? Aquela tristeza foi embora? Em nome de Jesus. Então, aos poucos, o coração deixa de descansar em Deus e começa a descansar naquilo que consegue controlar. O problema do avarento não é possuir coisas. O problema é ser possuído por elas. Existem pessoas que possuem muito, mas vivem emocionalmente miseráveis. Nunca desfrutam do que têm. Nunca sentem paz. Sempre acreditam que amanhã vai faltar algo. Vive acumulando, guardando, controlando e vive desconfiado. Glória a Deus, Silvia. A avareza, ela transforma provisão em prisão. E o mais perigoso é que a avareza, ela contamina não apenas a sua área financeira, mas também os relacionamentos, a honra, a generosidade, a gratidão e até a forma de enxergar as pessoas. Porque o avarento, ele quer sempre acumular, mas ele nunca quer desfrutar. Ele sempre quer olhar para ele, mas ele nunca quer gastar. O avarento, ele deixa muitas vezes de usar aquilo que ele tem para usar de outras pessoas. Porque o dele ele quer guardar. Isso é uma pessoa avarenta. Então, quem é dominado pela avareza começa a medir tudo que ela faz. Ela fica medindo, ela mede favores, ela só faz uma coisa para uma pessoa se a outra pessoa der algo em troca. Isso é uma pessoa avarenta.
Ou ela fica esperando que a pessoa devolva o favor que ela fez. Essa pessoa tem medo de fazer um favor para alguém. Tem medo de ajuda. Medo de honra. Porque ela acha que se eu honrar aquela pessoa ali, a outra pessoa vai ficar esperando também ser honrada. Tem medo até do amor. Mas o reino de Deus funciona de forma completamente oposta. No reino de Deus, quem reparte multiplica. Quem honra cresce. E quem abençoa outras vidas floresce. Só que o avarento, muitas vezes ele tem medo de abençoar outras pessoas, porque ele tem medo de que ele vai abençoar e aquilo pode vir a faltar. Isso é uma pessoa avarenta. Você tem medo de dar coisas que você nem usa, porque você tem apego àquela coisa ali. Aquilo é uma pessoa avarenta. E quem confia em Deus nunca vive refém do medo da falta. Então, a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descendentado. Provérbios 11, 25. Eu vou repetir para vocês. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descendentado. Esse versículo aqui, de Provérbios 11, 25, não fala apenas sobre prosperidade financeira. Ela revela uma lei espiritual profunda. A generosidade cura a alma da escassez. Observe que o texto diz aqui, a alma generosa prosperará. A prosperidade começa primeiro no nosso interior. Mas há pessoas que prosperam financeiramente, mas continuam pobres emocionalmente. Tem dinheiro, mas vive aterrorizada. Possui recurso, mas não consegue descansar. Não consegue abençoar uma pessoa porque fica com medo de faltar para você. Aí você deixa de confiar no Deus da provisão e fica confiando apenas na provisão que você tem em suas mãos. Compra algo novo e imediatamente sente medo de perder aquilo, estragar ou faltar depois. Tem gente que compra, um exemplo, compra um carro, compra um sapato, eu tô falando isso pra mim também, fica com medo de arranhar o sapato, fica com medo das pessoas entrar dentro do carro porque pode arranhar o carro, desgastar o carro. Tem gente que nem usar o carro novo não usa. Não sai no carro na chuva para não molhar. Isso é uma pessoa extremamente avarenta. A avareza, ela cria uma prisão emocional invisível. A pessoa deixa de usar o que possui com liberdade. Ela sofre para repartir as coisas. Sofre para investir em si mesma. Tem gente que tem dinheiro, pode investir em você. Pode investir, por exemplo, na sua saúde, que é o que a gente tem que investir. Não é gasto. Você diz, não, eu estou gastando. Não, você não está gastando, você está investindo. E deixa de investir porque é uma pessoa avarenta e não quer gastar o dinheiro. Sofre até quando precisa gastar com algo necessário. Você precisa da coisa, mas você não vai, não compra, não investe porque você não quer gastar aquele dinheiro. Ou usar aquele dinheiro. Então, muitas vezes, o avarento guarda objetos que ele nem usa mais, mas também não consegue doar. Acumula roupas, recursos, utensílios, tupperware que você nem usa mais, mas você não quer desapegar. Se apega a lençol velho, se apega a lençol que nem usa, cortina, sapato, bolsa, e vai só juntando ali. Isso é uma pessoa extremamente avarenta. Então, quem está dominando a vida dela são as coisas. Tem gente que tem a cozinha cheia de tupperware, mas não tem coragem de tirar aquelas tupperware que ela nem usa mais, que às vezes está até sem a tampa, e deixa de doar para uma pessoa, ou de esvaziar e abrir espaço para um novo vir. É uma pessoa avarenta. Tem medo de perder o dinheiro. Não porque precisa daquilo, mas porque sente segurança emocional em acumular. Então tem gente que tem muita coisa acumulada dentro dela. Isso de utensílios no seu guarda-roupa, na sua estante, no seu armário, na cozinha.
O armário tá cheio, mas a pessoa não faz uma limpeza, não tira aquilo que nem usa mais. É uma pessoa dominada pela avareza. Se ela tá assim nas coisas dela, dentro do emocional também tá assim. Então vai guardando, guardando, acumulando, acumulando, acumulando e não tira, não faz uma limpeza. As suas emoções estão assim também. Isso revela uma alma adoecida pela escassez. O generoso, porém, vive diferente. Ele entende que Deus continua sendo sua fonte amanhã. Por isso consegue repartir sem medo. Consegue honrar sem sofrimento. Consegue abençoar sem sentir que está perdendo. A generosidade não diminui ninguém. Ela revela a confiança no Deus que você segue. 1 Timóteo 6,10 fala assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. A Bíblia aqui não diz que o dinheiro é maligno. Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz dos males. Isso significa que a avareza, que é o que a gente está falando no tema de hoje. Então, para quem está chegando aqui, a gente está falando sobre o espírito da avareza. A avareza, em 1 Timóteo 6,10, fala aqui que significa que a avareza é uma desordem no seu coração, na sua alma. E essa desordem que está dentro de você, ela também é externalizada. Em como você vive, você é uma pessoa que você não consegue tirar as roupas que você não usa para abençoar a vida de alguém, você fica guardando e você também não quer dar, nem usa. Então o dinheiro passa a ocupar um lugar emocional que deveria pertencer somente a Deus. Então muitas vezes a gente é avarento e a gente nem percebe. Quando você tem muitos sapatos e você não quer dar um ali, o sapato aperta no seu pé. Você muitas vezes, quando usa o sapato, ele só causa calo, porque o seu pé talvez seja maior, e você não quer tirar ele, porque você está apegado àquele sapato, e você não quer abençoar a vida de outra pessoa para que venha um novo, confortável, e você está apegado àquele sapato. Você é uma pessoa avarenta. Por isso o avarento vive em constante ansiedade. Ele nunca acha suficiente, ele nunca sente tranquilidade. E nunca acredita que já tem o bastante. Quanto mais conquista, mais medo sente da perda. Se você tem esse sentimento que enquanto mais você está conquistando, mais você sente o medo da perda, você tem esse sentimento que é o espírito da avareza que está agindo dentro da sua alma. Muitas vezes a avareza nasce em experiências antigas. Por exemplo, uma infância marcada pela necessidade, pelo abandono. Quando você era criança, por exemplo, eu vou falar as coisas da minha casa. A gente ficava escondendo, um exemplo, os doces quando chegava uma pessoa, porque a gente não queria dar os doces. Você faz o almoço, aí você faz a quantidade de bifes ali contadas. Aí você fica na ansiedade que não chegue ninguém para você, porque você fez o bife totalmente a quantidade para a quantidade de pessoas ali. Isso é avareza. Você passou muitas vezes por uma humilhação financeira, uma traição, ou períodos de extrema dificuldade. Você acaba se tornando uma pessoa avarenta, pelo estado que você viveu no passado. Então a alma cria mecanismo de defesa. A pessoa começa a pensar, se eu repartir, vai faltar. Se eu repartir minha comida, vai faltar, pode faltar. Se eu chamar uma pessoa para vir para cá almoçar, vai faltar comida. E enquanto mais você vive assim, mais você vai ter exatamente aquela forma como você pensa. Se eu ajudar demais, vou ficar sem. Se eu perder isso, minha vida vai acabar. Sem perceber, ela transforma recurso em ídolos emocionais. Então, você tem algum ídolo emocional na sua vida, relacionado a coisas que você não consegue dar, objetos que você não consegue tirar e doar para alguém? Isso é um ídolo na sua vida. E isso afeta até a maneira como trata as pessoas.
O avarento, frequentemente, ele valoriza quem pode oferecer vantagens. Quem aqui já se aproximou de alguém só porque essa pessoa tem dinheiro, tem poder? Amém, Valéria. Deus abençoe. Você e o Zé. Glória a Deus pela vida de vocês. Quem aqui já se aproximou de uma pessoa porque você viu que essa pessoa tinha recursos? Na minha infância, o meu pai, ele tinha um mercado. O meu pai sempre trabalhou muito, ele tinha um mercado. A gente tinha uma condição média. Mas assim, eu via que muitas pessoas só eram meus amigos por causa das coisas que meu pai tinha. Do que eu poderia proporcionar. Não era uma amizade porque queriam a minha amizade. Era uma amizade porque meu pai tinha uma certa condição. Isso são pessoas avarentas que se aproximam só porque você tem. Na igreja, por exemplo, muitas igrejas que a gente observa, colocam pessoas na primeira cadeira porque são pessoas que têm pessoas ricas, milionárias ou que têm um poder aquisitivo. Aí você lambe, só falta lamber os pés da pessoa porque a pessoa tá ali, porque é uma pessoa que tem poder, dinheiro, fama. Mas aquele irmãozinho que é fiel ali, no dízimo, que é fiel a servir, que está ajudando, você não faz isso com ele. Então, a avareza, ela trabalha nos corações das pessoas e as pessoas estão na igreja e nem percebem como elas tratam o irmãozinho que está ali fiel e as pessoas que têm poder, que chegam na igreja. Então, a avareza transforma relacionamentos em interesses. E quando alguém vive assim, ela perde a capacidade de amar genuinamente, porque você só ama agora pelo que a pessoa é, pelo que a pessoa tem, pelos contatos que a pessoa tem. Amém? Então, Lucas 12:15 fala assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Esse versículo aqui fala exatamente isso que a gente está falando. Jesus alerta sobre a avareza porque ela é extremamente enganosa. Então tem pessoas que só se aproximam de você pelo que você tem, não pelo que você é. Pela pessoa que você está procurando ser. Ou você mesmo já se aproximou de pessoas pelo que ela poderia oferecer para você. Isso é o espírito da avareza. Jesus alerta aqui sobre a avareza porque ela é extremamente enganosa. Poucas pessoas reconhecem esse pecado dentro de si. Isso porque a avareza costuma ser disfarçada de prudência, economia ou inteligência financeira. Muitas pessoas têm mandado mensagens para mim e eu vejo que elas se aproximam para tentar saber o que é que eu estou fazendo, como é que eu estou ganhando dinheiro. Quando eu corto o barato delas, eu não falo a palavra-chave, elas nem dão mais atenção. Aí eu vejo que são pessoas que não têm interesse na pessoa que o Senhor tem me informado, mas sim só interesse em dinheiro, em status, em contatos. E eu não preciso de pessoas assim na minha vida, porque eu já tive assim a vida inteira, desde a minha infância. Então, existe uma diferença profunda entre administração saudável e escravidão emocional. O sábio administra recursos. O avarento é controlado por eles. O sábio, ele possui bens. O avarento é possuído pelos bens. Então, quando você, por exemplo, compra o seu carro novo ali, e aí você fica com medo do povo entrar e arranhar o tapete, e arranhar o carro. A palavra-chave é você ter o discernimento, porque você vai saber quando uma pessoa tá ali porque quer sua amizade, ou quando uma pessoa tá ali só para pegar o que você tem, ou só para usufruir o que você tem. Quando você tem discernimento, você vai ver quando uma pessoa tá ali pela sua amizade, pela pessoa que você é. Porque Deus mostra o coração das pessoas.
E como ter mais discernimento é jejum. Quanto mais você jejua, mais discernimento você vai ter. Quando você buscar no Senhor. Senhor, eu quero ter discernimento espiritual. Quando a pessoa fala, você já vê na fala dela que ela só tem interesse mesmo em algo, ou em dinheiro, ou algo que você tem, e não pela pessoa que você é. Aí você já corta logo o mal pela raiz. Pá! Então, o sábio, ele possui bens. O avarento é possuído pelos bens. Há pessoas que deixam de viver experiências de ajudar alguém, de honrar pessoas e até de desfrutar momentos importantes por causa do apego excessivo. Vivem presas emocionalmente ao medo da perda. Jesus ensina que a vida não consiste na abundância do que alguém possui, porque identidade não pode estar ligada a patrimônio. Jamais. Identidade não pode estar ligada a patrimônio. Vocês já viram pessoas que quando chega assim, ela chega dizendo, eu sou doutora fulana. A pessoa não diz o seu nome. Mas como é seu nome? Eu sou doutora, um exemplo, eu sou doutora Heloísa. Então, eu me defino pelo que eu estudei, pelo patrimônio que eu tenho, ou pelo cargo que eu tenho. Eu não me defino pela pessoa que eu sou. As pessoas querem ser definidas, muitas vezes, pelo patrimônio que elas têm, pelo que elas estudaram. Mas qual é a sua identidade realmente em Cristo? O que é que Deus acha de você? Como eu falei para vocês na semana passada, que eu disse, Senhor, o que é que eu significo para o Senhor? Qual é o meu nome no mundo espiritual? E o Senhor me disse. Só que as pessoas desse mundo, elas querem ser reconhecidas pelo um patrimônio ou pelo um nome de uma formação. Então, isso não é a definição delas, mas é a identidade em Cristo. Por isso que muitas pessoas, elas são tão orgulhosas que elas se definem por aquilo que elas fizeram, estudaram. Amém, Silvia, é exatamente isso. Quem constrói identidade sobre dinheiro sempre viverá vulnerável ao medo. E é por isso que muitos nunca conseguem descansar. A avareza produz paranoia financeira. Produz comparação. Pessoas avarentas são pessoas invejosas. Pessoas avarentas são pessoas invejosas. Todo invejoso é avarento. São pessoas que não conseguem ver você crescendo. Eles querem usufruir daquilo que você tem, mas nunca querem compartilhar aquilo que eles têm. Eles estão ali só para sugar. Eles querem usar o seu, mas não querem usar o dele com você. As pessoas avarentas produzem dureza emocional, produz frieza espiritual. Ela faz alguém viver cercado de coisas, mas vazio por dentro. Isso são pessoas avarentas. Então, a raiz espiritual da avareza, a palavra avareza vem do latim avaritia, que significa desejo insaciável de possuir. O avarento, ele quer possuir, sempre ele quer possuir mais e mais e mais e mais e mais. Mas quando é para desfrutar, aí ele já muda. Ele não é uma pessoa que gosta de desfrutar, que gosta de compartilhar, que gosta de ajudar, que gosta de semear. Uma pessoa que não gosta de semear, que não gosta de ajudar, é uma pessoa avarenta. Se você é essa pessoa, em nome de Jesus, hoje você vai mudar isso. Quer ver como as pessoas são avarentas? Quando você está no culto, e aí o pastor começa a falar nos dízimos, ofertas, primícias, você já pesa no seu coração. Na hora vem aquele peso. É tanto que você vê muitos saindo, vão embora, fazendo cara feia. A coisa muda. Por quê? Porque é bom quando você está recebendo uma profecia, quando o pastor está orando pela sua vida, a pessoa está orando. Mas quando você fala em um dízimo, na oferta, nas primícias, você fala em semear, a coisa muda. O ambiente chega, pesa.
Então, a palavra avareza vem do latim avaritia, que significa desejo insaciável de possuir. Você sempre quer mais. Mas quando é para compartilhar, aí a história muda. Então você só quer para você. Agora, semear você não quer. E você é uma pessoa avarenta. Isso é profundo porque revela que a avareza nunca te satisfaz. Você nunca está satisfeito, você sempre quer mais. Mas na hora de compartilhar, de abençoar, de honrar, você não quer. A avareza, ela não é sobre necessidade, é sobre vazio interior. Quanto mais a pessoa tem, mais medo ela sente. Quanto mais acumula, mais inseguro fica. Quanto mais controle, mais você perde a paz. Então, a origem espiritual da avareza está na desconexão da confiança em Deus. É forte. A gente precisa aprender sobre isso hoje. Então, quando o homem deixa de enxergar Deus como Pai provedor, começa a transformar bens materiais em segurança emocional. E é exatamente aí que nasce a escravidão. A avareza faz alguém acreditar que sobreviver depende exclusivamente do próprio controle. Por isso, o avarento sofre quando precisa repartir, honrar e ajudar. Quando você fala em honrar, repartir, dizimar, ofertar, ajudar, ele começa a sofrer, ele começa a sentir um peso. Na hora, aquilo muda. Mas o reino de Deus nunca foi construído sobre retenção. Foi construído sobre confiança. Amém? Então a avareza, ela não aprisiona apenas as suas finanças. Ela aprisiona as suas emoções, os seus pensamentos, o que você pensa, as suas emoções, como você age, e também aprisiona os seus relacionamentos. O avarento vive sempre tentando proteger o que possui, mas nunca consegue proteger a sua própria paz. Eita, aleluia! Amém? Porque paz não nasce da abundância de recursos. Paz nasce da confiança em Deus. Quem vive livre da avareza entende que tudo que possui veio do Senhor. Então, se o Senhor disser, ó, pega agora, eu já vi muitas pessoas pegar, eu não estou dizendo para vocês fazer isso, não. Mas eu já vi muitas pessoas pegar o carro que tem e dizer, ó, toma, Deus mandou eu te dar. E a pessoa não se prendeu a isso, deu, obedeceu. E o Senhor prosperou muito mais na vida daquela pessoa porque ela não se prendeu ao que Deus mandou. Então, quem vive livre da avareza entende que tudo o que possui veio de Deus, do Senhor, e continua nas mãos do Senhor. Então, se tudo veio através dele, da permissão dele, tudo também continua nas mãos dele. Por isso, a pessoa consegue repartir, consegue honrar, consegue abençoar, consegue celebrar as prosperidades do outro sem inveja. A generosidade é uma evidência de cura interior. Se você é uma pessoa generosa, saiba que a cura interior dentro de você já foi feita. Mas se você é uma pessoa que tem dificuldade em ser generoso, em abençoar, em honrar, em devolver aquilo que nem é seu, é de Deus, você é uma pessoa generosa e a avareza já saiu, já foi arrancada da sua vida. Quando alguém vence a avareza, quebra também o espírito da escassez que dominava a sua mente. E toda vez que você escolhe confiar em Deus acima do dinheiro, você destrói um altar invisível que havia sido levantado dentro da alma. Então, para concluir isso aqui, eu quero falar algo para vocês que eu tenho orado esses dias com o Senhor, que eu tenho ficado assim, revoltada. Porque eu estava assim falando com o Senhor, Senhor, tudo que está acontecendo no mundo de mal, tudo gira em torno de uma avareza, de uma ganância. Tudo é por causa de poder e dinheiro. Tudo por causa de poder e dinheiro. Então isso não é de agora, isso já é desde que o mundo existe por mundo.
Jesus foi trocado por 30 moedas de prata. Foi vendido. O nosso Salvador foi vendido por 30 moedas. E hoje não é diferente, não. Hoje é pior. Tudo que a gente faz é por causa de dinheiro, por causa de inveja, de ganância. Tudo que a gente faz é só por causa de dinheiro e poder. O mundo gira em torno disso. E as pessoas não percebem isso. Que as preocupações delas, tudo que ela faz é só por causa de dinheiro e ganância. Tudo gira em torno disso. Quando você entende o que está dominando, você começa a arrancar aquilo da sua vida. E a rejeitar as manipulações que vêm através do poder e do dinheiro. Não que a gente não precisa, a gente precisa. Mas o mundo hoje gira em torno disso. É casamento acabando, é amizades acabando, é pessoas matando outras pessoas. É venda de pessoas, de crianças, de objetos, é tudo só em torno disso. Então veja como a gente é manipulado há muito tempo. E a gente não observa que tudo que acontece é por causa de poder e de dinheiro. Amém? Glória a Deus. Então eu quero fazer uma oração sobre esse espírito da avareza, para que o Senhor possa arrancar isso da nossa vida. E para que a gente venha viver sendo guiado por Ele, pela vontade dEle, pelas coisas dEle. Não guiado por uma ganância, por avareza, por você olhar só para você. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Pai amado, hoje eu te peço. Arranca do meu coração toda a raiz de avareza, medo da falta e apego excessivos aos bens materiais. Quebra toda a mentalidade de escassez que me impede de confiar plenamente em ti. Cura minha alma da necessidade, do controle excessivo e da necessidade de acúmulo por medo. Ensina-me a viver com generosidade, equilíbrio e liberdade. Que o dinheiro nunca ocupe o lugar que pertence somente ao Senhor dentro do meu coração. Eu declaro que tu és minha fonte, meu sustento e minha provisão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, que Deus abençoe vocês nessa tarde. Que o Senhor possa arrancar hoje da vida de vocês toda a avareza do seu coração. Que você seja uma pessoa que honra, que semeia, que ajuda. E nunca se esqueça que você é uma fonte que jorra e recebe mais. Quanto mais você abençoa, mais abençoado você é. Quanto mais você retém, mais uma pessoa avarenta e escassa você vai ser. Então, se você é fonte, saiba que enquanto mais você abençoa, mais você vai ser abençoado. Porque Deus vê tudo que a gente faz. Quando a gente honra, abençoa, quando a gente não se prende às coisas, nem ao dinheiro, nem ao poder desse mundo, mas quando a gente decide abençoar, o Senhor derrama mais na sua vida. Abrindo portas, te dando mais situações para que você venha crescer, prosperar. Então, assim como você faz, pensa e é, assim também Deus vai derramar na sua vida. Amém? Um beijo no seu coração. Se você puder, comenta nessa live. Quando eu finalizar aqui, compartilha para que cheguem mais pessoas. E assim você vai estar me abençoando. Amém? Um beijo no seu coração e até amanhã.